Oi para você aí do outro lado da tela, quero te dar as boas-vindas ao Pode Casar, o podcast idealizado para as noivas e noivos de Bauru e região, ou para todo o Brasil, para todo mundo. Eu sou Anderson Fernandes e a partir de agora a gente vai conversar com a Bárbara Priolo. Obrigado por estar aqui. Eu que agradeço pelo convite, me sinto honrada de estar aqui dando start aí nesse seu novo projeto e desejo todo sucesso para você, que você merece muito. A todos nós. Obrigada. Eu vou te chamar de Bá. Para os mais íntimos, Bá. E desse podcast a gente vai, com certeza, partilhar muita coisa e eu quero desde já pedir para você, naturalmente, se inscrever aqui no canal. Se você está ouvindo a gente no Spotify, segue também no Spotify. Se você está ouvindo a gente em outros canais, está vendo os cortes no Facebook e no Instagram, também já acompanha as páginas para a gente curtir toda a nossa programação. Hoje, 4 de agosto de 2022, é o primeiro episódio da primeira temporada. E esse episódio, essa temporada, tem um oferecimento do Instituto Financeiro Thiago Souza, meu querido irmão Thiago Souza, que com o Instituto Financeiro traz a oportunidade da gente realizar essa temporada. E para auxiliar na realização dessa temporada, a gente conta com o apoio da 123 Criado Personalizados, na pessoa da Larissa e do Kaique, lá de Jundiaí, trazendo o carinho deles pra gente. E também da Divino Brigadeiro, na pessoa da Letícia e do Lucas, que mandaram esse mimo aqui pra você, Bárbara. Que bacana. Depois tu abre, depois tu confere, porque eles prepararam com muito carinho pra você. A 123 Criando Personalizados, com certeza, tem aí um espaço muito forte, muito grande no meu coração e na nossa existência, que junto com a Larissa e o Kaique, a gente teve a oportunidade de participar 2 vezes do casamento deles. 2 vezes. A primeira lá na Pedra do Índio, em setembro de 2020, e a segunda já agora no final do ano de 2021, em Avaré. E a Letícia e o Lucas, da Divino Brigadeiros, estivemos juntos, já vai fazer uns bons anos, eles inclusive já têm um pequeno arteiro de tudo, e olha, com certeza é um casal que a gente também carrega com muito carinho no coração. E você, Bá, é óbvio que eu escolhi com muito carinho todas as pessoas para participarem desse momento com a gente, e além da sua pessoa, eu quero também cumprimentar o maridão, o Gui, que tá... Onde que ele tá hoje? Tá pescando lá no Pantanal. Pescando no Pantanal e a gente gravando aqui. Olha que beleza. Um abraço para ele, que com certeza ele vem até esse espaço pra gente conversar também em outras oportunidades. Eu vou esperar a visita de vocês. Com certeza, vai ser um prazer. A partir de agora, canal aberto, a gente vai conversar sobre muita coisa e eu quero que tu se sinta muito à vontade, porque eu tô muito feliz de te receber aqui. Eu também tô muito feliz de estar aqui e creio que vai ser um espaço aí bacana pra gente compartilhar experiências, as nossas ideias. Tô muito feliz mesmo, muito obrigada pelo convite. Vamos do princípio, Bá. Vamos lá. Quem é você? Como você chegou até aqui? Eu sei que de carro essa pergunta ela é cruel. Como você chegou até aqui e, principalmente, conta pra gente a história sua e do Gui como casal. Essa é a parte que talvez seja a mais interessante de todas as conversas, porque todas as pessoas que passarão por aqui têm a sua própria história. E antes da gente conversar diretamente sobre o que fazemos aqui, sobre o que a gente tem por opção de vida, eu quero que cada uma aqui junto com a gente conheça você, conheça cada um dos participantes que vem para o nosso podcast. Então, por favor, quem é Bárbara Priolo? Bom, é difícil a gente separar uma pessoa do trabalho. Quando a gente é autônomo, é difícil a gente falar assim, a Bárbara do trabalho e a Bárbara de casa, né? Mas, num resumo, para falar de mim e do meu casamento em si, né, do meu esposo, eu há 6 anos, mais ou menos quase 7 anos, trabalho na área da beleza e desde o primeiro momento que eu entrei nessa área, e para falar de como entrei seria uma outra oportunidade. Mais um episódio. Mais um episódio, mas desde que eu entrei nesse universo, eu, sem muita bagagem, já comecei a trabalhar com noivas, atendendo a domicílio, casamentos pequenos, mas muito significativos. Pessoas que buscavam um trabalho bem elaborado, um penteado bem elaborado, uma maquiagem boa,
com um custo bacana. E foi aí que eu comecei a montar o meu portfólio de noivas, né? Comecei a me destacar, a ser vista como uma pessoa que atendia noivas, além do trabalho paralelo que eu já fazia dentro do salão. Eu abri o meu primeiro espaço numa sala comercial, mas sem muita intenção de crescer ou de aumentar o meu salão. A minha intenção mesmo era trabalhar, fazer o que eu já fazia, ganhar o meu dinheiro. E foi ganhando uma proporção que eu mesma desconhecia, né? Eu via as pessoas falando do meu trabalho. Às vezes eu andava na rua e ninguém me conhecia, mas se você falasse em penteado, as pessoas me indicavam. Muito também pelo custo, né? Era um valor mais acessível para um trabalho muito bom. Sempre trabalhei com produtos excelentes, busquei muito conhecimento e fomos crescendo. Nessa minha trajetória, desde o começo, né, não tem como, minha mãe sempre comigo, me acompanhando, me ajudando no salão, então acaba sendo inevitável uma cliente hoje chegar no salão e não perguntar, e sua mãe, né? Ela faz parte de toda essa história. Mas nessa minha caminhada, chegou o Gui. Chegou o Gui e uma das coisas que eu falei pra ele antes mesmo da gente namorar foi: eu trabalho de sábado até a hora que Deus quiser, a hora que a noiva mandar. Porque na minha cabeça já faz parte de mim trabalhar aos sábados, né? A gente vê muitas pessoas falando, eu quero trabalhar de segunda a sexta. Eu não, eu adoro trabalhar de sábado, de segunda eu folgo. Segunda é o meu domingo. E ele entrou na minha vida e realmente veio para agregar, né? Passou a entender esse amor que eu tenho por noivas, por casamento. E uma coisa que não fazia parte da minha realidade era pensar como seria a Bárbara de noiva. Olha só, eu ia chegar nesse contexto, haveria algum instante que eu chegaria nesse contexto, mas por favor, continue. Depois de muitas noivas, vestir muitas noivas, fechar muitos vestidos, muito penteado, muita maquiagem, colocar muita coroa, muito véu, eu me vi numa situação de, e aí, vamos casar? Vamos casar. Ai. Ponto cruel. Aquela hora do vai ou racha. Já estava, né, nesse meio de uma certa forma. Uma noiva chega no salão, a gente já sabe quem é o cerimonialista, sabe quem vai tocar no casamento dela. Sim. Então eu já tinha um certo conhecimento, principalmente com fotógrafos, já tinha um carinho especial por alguns, né? Então eu já sabia quem eu queria pro meu casamento. Eu vou casar e já sei quem eu quero de fornecedor. Preparamos tudo e foi aí mais ou menos com 1 ano e 8 meses de antecedência desde que a gente fechou o nosso primeiro contrato. Mas... Posso continuar nessa parte? Porém, contudo, todavia, entretanto... Era dezembro de 2018, quando a gente fechou o nosso primeiro contrato de casamento. Até mais ou menos meio do outro ano, de 2019, a gente já tinha fechado tudo. Esses anos mesmo, né? Ou eu tô enganada? Que eu me recorde, sim. Que eu me recorde, sim. Acho que é 2018. Porque... 2018 mesmo. Nós nos encontramos em 2019, correto? É isso mesmo. 2019, que o teu planejamento era para 2020. Isso, é isso mesmo. E acabamos em 2021, mas ok. A gente sempre fala para as nossas noivas, né, procurarem os fornecedores com antecedência, para terem mais tempo para pagar, porque realmente é um investimento, né, o casamento. Sim. É um excelente investimento, diga-se de passagem, porque é uma experiência única. Então, assim, com mais ou menos aí 1 ano e meio de antecedência, a gente começou a ver, fechar os contratos, pagar, juntar o dinheiro, trabalhar só para isso. Uhum. E aí, pouco tempo antes, 2 meses antes, a gente se viu pegos de surpresa, o mundo inteiro, né? Mas na nossa particularidade, a pandemia chegou. Sim. E a princípio a gente não se abateu, não se abalou, porque na nossa mente era 15, 20 dias e tudo bem. E a gente estava naquele período de finalizar alguns pagamentos, né, de fornecedores, e a gente continuou nossa vida normal. Nós vamos pagar porque vai chegar o mês de junho e vai ter que estar tudo pago e vai acontecer o casamento. Mas não foi dessa forma.
A gente foi muito difícil porque o que acontece? Eu na época tinha muitas noivas já fechadas, então eu me vi em duas posições muito difíceis e tendo que me manter equilibrada. Como noiva e como empreendedora. Como noiva e como empreendedora, como fornecedora de casamento também, né? E muitas dessas noivas me perguntavam, e o seu casamento? Porque era referência para elas o meu casamento. Claro. Se der certo da Bárbara, o meu vai acontecer, né? Elas tinham muito isso. E a gente não sabia o que dizer, ninguém sabia o que dizer, né? Aí o tempo foi passando, a gente fez um primeiro adiamento. E na nossa cabeça, vamos jogar para o ano que vem, que vai estar tudo bem. Foi quando a gente mudou para o mês de fevereiro. Então, de junho de um ano, a gente mudou para fevereiro do outro ano. Sim, fevereiro de 21, recordo. No final daquele ano ali, da pandemia, aconteceram alguns casamentos, né? Sim, aconteceram, de fato. Mas, quando chegou janeiro, novamente, aquele outro fechamento, outro momento bem tenso no nosso setor. Fato. E aí a gente já se viu novamente pressionado a trocar novamente de data. Mas a gente já tinha uma questão que é aquela que eu falei no começo. Alguns dos nossos contratos foram fechados em 2018, então a gente já estava em 2020. Né? Então, alguns dos nossos fornecedores já não conseguiriam mais manter o mesmo valor para nós, né? Não se tinha muitas informações a respeito do que podia e o que não podia acontecer, né? Mas a gente preferiu lutar para o nosso casamento acontecer naquele ano, para a gente poder conseguir cumprir com o que a gente tinha planejado. E aí, de fevereiro, a gente resolveu mudar para maio. De 26 de fevereiro, a gente mudou para 22 de maio. Foi uma data muito aleatória, assim, que a gente também segurou a data, porque tinha aquela coisa assim, segura a data porque tinha que unir todos os fornecedores. Eu acho que isso foi uma das dificuldades de todos os casais que tiveram remarcações. Eu mesmo passei também por isso e lembro que apenas um casal eu não tive condições de atender. Realmente não tive condições de atender. E a gente fica com o coração apertado por conta disso. Demais. Logo que a gente adiou de fevereiro para maio, em nenhum momento a gente tinha pensado em desistir do nosso casamento. Porque era um sonho, a gente... Não era tão fácil assim como eu tô falando, né? Vamos só adiar o nosso sonho. Não, na verdade não era só isso. A gente ficou com raiva, ficamos muito tristes, a gente queria brigar com o mundo. Mas a gente teve que engolir a seco, né? Essa situação. E foi o que a gente fez. Nós chegamos a pensar em desistir, fizemos um levantamento qual seria o nosso prejuízo, né? Sim. E financeiramente não ia valer a pena, nós já tínhamos pago muito os nossos fornecedores, né? E graças a Deus que a gente não chegou a fazer isso, porque foi num momento de desespero, de desacreditar mesmo, né, de que daria certo. Então a gente continuou nessa trajetória e falou, vamos deixar acontecer a hora que der. Sim. E eu brinco às vezes lá no salão, quando eu falo para as minhas noivas ou até mesmo para as clientes, que eu cheguei numa fase assim, as noivas elas sempre são muito exigentes e devem ser, né? Fato. Então assim, eu quero tal flor no meu casamento, eu sonhei com a cor tal, eu quero as madrinhas de tal cor. E eu já tava numa fase assim, a madrinha chegava pra mim e falava assim, eu tenho tal cor de vestido. Eu falei, legal, se der pra você ir, ótimo. Já tava naquela fase do, olha, se tiver casamento, tá tudo bem. Exatamente. E eu lembro muito de um momento que realmente quando foi acontecer o nosso casamento, porque aí a gente acabou conciliando uma data pra agosto, mas... Sim. Eu também, assim, vi agosto meio nebuloso. Eu falava assim, não vai dar, mas deixa rolar, né? A gente não tinha muitas certezas naquela época ainda. E quando foi chegando mais ou menos um mês antes, ou 40 dias antes, não me recordo agora, eu brinquei com a minha cerimonialista, Amanda, e falei pra ela... beijo, Amanda! Se estiver assistindo a gente, um beijo pra ti. Um beijo. Brinquei e falei pra ela, ela falou, e aí, tá tudo certo? O que falta fazer? Eu falei, eu tô esperando você vir me falar pra eu adiar de novo, eu não tô preparada pro meu casamento acontecer. Então, assim, de 2018 até o ano que aconteceu, que foi o ano passado, né, eu
eu vi assim que, não tinha me preparado, assim, pra viver esse momento. Eu já tinha desacreditado, perdido as esperanças, né? E brinquei com ela, falei assim, eu tô esperando você me falar a hora que eu tenho que adiar. Ela falou, não, agora dessa vez vai acontecer. E aí a gente teve certeza de que, nossa, vai ter. Gostoso. E a gente podia falar para as pessoas, né, para os nossos Sim. convidados, vai ter o nosso casamento, vai acontecer, porque era uma pergunta muito recorrente, né? E aí, seu casamento? Pô, meu casamento, não sei o que te falar, mas... Chegou uma hora que tu talvez não tinha mais respostas. Não. E as respostas se tornavam automáticas, ao mesmo tempo que, cada vez que alguém te perguntava, vinha aquela sensação do, nossa, eu vou ter que falar disso de novo. Exatamente. Talvez eu não queira falar disso agora. Exatamente, muitas dessas situações, a gente passou muitas mesmo, não só eu, mas o Gui principalmente, porque ele mergulhou de cabeça como Sim. noivo, né, ele ia nas reuniões, ele é um dos noivos mais participativos até hoje. Muito, até ele hoje. Quis escolher as músicas, né. Inclusive, ele me deu um trabalho, ele escolheu entrar com o tema do Piratas do Caribe, com o violinista na frente dele. Falei, gente, ele me deu um trabalho, mas ficou lindo demais. Nossa, ficou foi lindo demais. Foi marcante pra gente também. Esses desafios também são legais, né? Claro que são. Mas, então, pra ele também era muito difícil, né? E aí, de repente, vai acontecer. E voltando na parte que eu ia dizer que a gente chegou numa fase de, do jeito que for, tá bom. Eu me recordo que lá no começo, quando a gente ia nas reuniões com decoradores, ainda não tínhamos fechado a nossa decoração. A minha intenção era que na igreja fosse copo de leite. Porque eu tinha visto uma foto em algum lugar e eu tinha achado maravilhoso. Se apaixonou pela ideia. Mas aí, decorrer, orçamento de flor muito pesado, a gente acabou mudando totalmente. A nossa decoradora foi sensacional, deu outras opções pra gente e a gente fechou uma determinada flor pro casamento. E tudo bem, eu tinha aceitado. Quando chegou faltando esse tempo aí pra realmente nosso casamento acontecer, eu lembro dela me ligar e me falar assim, Bárbara, é o seguinte, eu tô fazendo o pedido das flores e a flor que a gente tinha escolhido pra colocar na igreja, ela tá um absurdo de caro. Ok. E aí a gente vai ter um acréscimo de tanto, não me recordo agora. E eu falei pra ela, Rê, o que dá pra fazer? Ela falou assim, olha, no preço que você pagou, a gente consegue colocar o copo de leite. Ué? Que era o que tu queria inicialmente. O copo de leite abaixou o preço, não sei o que aconteceu, mas... Então, assim, algumas coisas valeram muito a pena, né? E foram muito preparadas por Deus. E a gente vê ele nesses detalhes. Poxa vida, era a flor que eu sonhava e realmente ficou exatamente como eu queria a igreja. Foi uma das coisas boas aí de ter adiado, né? Além de muitas outros acréscimos que a gente pôde fazer na nossa festa, né? Mais atrações. Teve esse lado, não posso dizer um lado bom, né? Da pandemia só foi lado ruim. Mas a gente soube tirar proveito disso e aumentar, né? Agregar valores na nossa festa. Claro. Assim como eu também tinha o meu vestido que eu tinha escolhido. E foi aquele vestido, não mudei, não troquei. Falei, você esse é o meu estava vestido. Encantadora, o Gui também estava muito elegante. Os noivos brincam, a maioria das vezes eles brincam que não estão habituados a se vestirem assim. Então, gente, passem a se habituar, passem a utilizar mais trajes sociais, pelo menos para sair, pelo menos para curtir algum momento entre vocês, mas vocês estavam muito elegantes. E o carro que vocês estavam na igreja era genial. Sensacional. Ele chegou de caminhão, gente. Ele chegou de caminhão na igreja. Ok. É uma das paixões dele, né? Além de ser o trabalho dele, Sim. né? Então, ele também é apaixonado pelo que ele faz, assim como eu, né? Que trabalho com noivas. Então, hoje eu falo, ninguém melhor do que eu para falar de casamento depois da pandemia, porque além de segurar as pontas com as minhas noivas, poder dividir com elas a minha situação, e ver elas vibrando também quando o meu deu certo, né? Então, nesse meio tempo, a gente criou um grupo, Noivas da Bárbara Priolo. Então, hoje,
É raro você ver, assim, um salão que tem um grupo com as noivas. É uma forma de eu estar mais próxima delas, Claro que né? sim, claro que E sim. também a gente criou isso dentro da pandemia. Essa troca de informação traz muito mais segurança para elas. E foi muito bacana poder dividir isso, ter, né, viver essa experiência, embora tenha sido muito dolorosa, mas nós sobrevivemos. Durante a pandemia, eu vi uma fala do Leonardo Gonçalves, um cantor, que ele comentava da seguinte forma: se saíssemos daquele tempo, claro, se bem de saúde, se ainda fortes para continuar, se saíssemos daquele tempo sem ter um projeto novo sendo realizado, sem ter lido um livro novo, sem ter prosperado em algo, o que não nos faltava não era o tempo. Era realmente a determinação de fazê-lo. A vontade. A vontade de fazê-lo. E como a tua fala faz tanto sentido para tantos casais em relação a aproveitar o tempo, talvez aqui a gente consiga trazer um gancho no sentido das pessoas realmente colocarem o proveito no tempo de planejamento para o casamento. Vocês tiveram aí quase 3 anos, basicamente, para realizar o planejamento do casamento. E eu acho que tu também, como eu, já recebemos noivas com semanas de antecedência para o casamento. Sim. O que não ajuda muito no planejamento, assim. Mas já fica aí um ensinamento para a gente ter mais esse cuidado com o planejamento para esse dia. O tempo, né, planejar com um pouco mais de tempo o casamento, ele tem na finalização tem uma diferença, sim, com certeza, né? Claro, claro. E veja, tu citou em alguns pontos a tua face empreendedora no ramo de casamentos. Eu vou te fazer algumas perguntas, sinta-se à vontade para não respondê-las. Tá. Mas ao mesmo tempo eu acho que traz um panorama diferente para a gente observar aqui de dentro do mundo de casamentos. Qual foi o casamento mais difícil que você já participou? Tirando o seu, tô brincando. Literalmente, você relembra de algum casamento que foi bem complicado de lidar? Algum casamento, assim, alguma noiva, algum noivo que foi bem complicado de lidar? Sim, a resposta tem na ponta da língua. Eu acho que o momento mais difícil de um casamento que eu lidei foi que, até nem faz tanto tempo, a gente estava já com a noiva no salão, e 2 amigas dela, mas as outras madrinhas ainda não tinham chegado. E eu estava extremamente preocupada, porque a gente trabalha com um cronograma de horários. Sim. E eu já tinha saído desse cronograma, estava atrasado 1h30. E eu não tinha informações do que estava acontecendo. A noiva estava na massagem, então não tinha como atrapalhar ela, né? Até que chegou para nós a informação de que uma das madrinhas dela, que estava vindo para o casamento, indo se arrumar no nosso espaço, ela sofreu um acidente e acabou falecendo. Meu Deus. Então eu acho que, assim, de tudo que eu já vi, foi realmente, assim, muito difícil você deixar a sua emoção de lado para você contornar essa situação, porque não tinha como ela não saber. Se ela pegasse no celular, ela ia saber. Né? Então a gente criou lá uma situação, amparamos ela e uma pessoa da família deu a notícia para ela. E até aquele certo momento eu tava anestesiada, assim, nossa, será que vai ter casamento? Não tinha ainda, eu tava perdida, falei, acho que não vai ter mais, será que vai ter, né? Não tinha nem pensado direito nisso, mas de repente, assim, depois de todo aquele boom, aquela notícia triste, eu percebi que não, o casamento vai acontecer sim. Infelizmente, não tinha o que fazer. Eu falei, eu preciso deixar minha emoção de lado, me concentrar no que eu tenho que fazer, porque eu brinco, mas é sério. Fazer um penteado é igual você fazer conta. Se alguém conversar com você, dá errado. Você tem que começar tudo de novo. Então, eu coloquei minha cabeça no lugar, falei, vou recomeçar aqui, porque vai acontecer e tem horário pra acontecer, né? E graças a Deus, e graças à minha equipe também, que tá ali comigo, dando todo esse suporte, deu tudo certo na medida do possível. E hoje, essa noiva já é uma cliente nossa, a gente já teve a oportunidade de conversar com ela a respeito dessa situação, né?
E ela disse uma coisa que me marcou muito. Ela falou assim: Bárbara, eu só consegui me levantar porque eu estava aqui. Então a gente vê que a gente está preparado. Embora nós não tivéssemos treinado para uma situação dessa, a gente vê que a gente tem preparo sim para lidar com uma situação difícil, né? Para poder dar um suporte para a noiva, para os familiares dela. Esse certamente foi o casamento assim mais triste assim que eu vi ali acontecer e depois, marcante, né, um fato muito marcante, e depois esse casamento acontecer de uma forma tão linda, né? Sim. Ela poder viver o sonho dela junto com os convidados dela, ela sair do salão sorrindo. Com certeza, esse era o desejo da madrinha. Certamente que sim. Dela. Certamente que sim. E é a nossa vida, né? A gente tá sujeito a qualquer momento, né? Infelizmente, aconteceu nesse dia. De todas as emoções possíveis no casamento, essa é a que a gente menos deseja, obviamente. E eu recordo bastante de casais, porque no meu envolvimento com o casal, aqui na questão de construir a história junto com eles, de entender a caminhada deles até o casamento, diversos casais apontam essas relações familiares, a saudade às vezes, o desejo de ter pessoas que eles gostariam que realmente estivessem ali presentes no casamento. E a gente transforma isso em homenagem através de música, transforma em homenagem através das palavras, mas é nítido o quanto a presença das pessoas queridas faz diferença pra gente. E sobre isso que você tá falando, eu mesma sou uma prova viva disso, né? Porque eu escolhi entrar com uma música que meu pai cantava pra mim. Você é testemunha disso, né? Uma música totalmente incomum pra uma noiva entrar, né? Talvez já tenha tido em casamentos, mas não nessa situação de noiva. A única vez que a gente tocou. Verdade. E que letra linda, né, que ela tem. Porque assim, antes de eu ter certeza absoluta de que eu queria entrar com ela, eu ouvi várias vezes a letra dessa música. Mas eu lembro de quando conversávamos sobre a construção da lista das canções de vocês. Intenção. Tu veio com essa intenção e realmente tu veio muito decidida sobre isso. E é algo que eu percebo que naturalmente, quando você tem essa conexão, ela precisa ficar evidente no casamento. Eu brinco com todos os casais. O casamento tem que ser a cara de vocês. Não é do jeito que o Anderson quer, não é do jeito que a Bárbara quer. No caso de vocês, era do jeito que vocês quiseram e obviamente tinha que ser assim. Mas toda a identidade do casamento, ela faz sentido quando a gente percebe que ele é um momento marcante para a nossa vida. Com certeza. É claro que as pessoas que estão ao nosso redor são importantes, mas é um marco na nossa vida. Então, por que você vai plantar memórias que você depois não vai ligar? Exatamente. Você tem que ter aquelas memórias que são realmente marcantes para você, como foi o teu caso, literalmente. E quando a gente troca essa mentalidade de, bom, é o meu casamento. Não, é um momento marcante da minha vida, é um dos momentos mais importantes da minha vida. Você começa a dar outro sentido. Você começa a dar mais prioridade para as pequenas coisas. Eu recordo recentemente um casal em abril desse ano. Foi um casal também que, num dado momento, eles escolheram fazer ali uma homenagem com a entrada de uma foto dos pais, justamente porque eles gostariam que eles estivessem ali. E aquela foto repousou com a gente dentro ali do nosso espaço, no altar ali durante a celebração. E é um significado muito importante você trazer para perto as pessoas que você ama e principalmente fazer com que aquele momento seja cada vez mais marcante e mais significativo. E convenhamos, se engana quem não presta atenção nessas coisas. Sim. Porque as pessoas prestam atenção em tudo isso. Eu vejo muito esse sentido quando a gente está aqui conversando sobre o planejamento em si, sobre todo o planejamento do casamento. E aí eu te faço uma pergunta, Bá. Talvez não tão literal como a anterior, mas também muito significativa. Na tua caminhada, tanto como noiva, hoje como esposa, e também como empreendedora, tu consegue definir 3 razões para continuar acreditando no casamento? Você consegue realmente colocar numa lista até de níveis de prioridade. Essas são as minhas 3 razões para acreditar no que eu faço, no que as pessoas fazem ao se casar e no que eu vivo, no seu caso, como esposa do Gui.
Falar sobre casamento pra mim às vezes chega a ser fácil, porque eu acredito muito e eu prezo muito. Uma noiva chega no salão, ela fala, mas o meu casamento é muito simples, vai ser... Não é simples, é o seu casamento, aquele momento é único. Dito perfeito. Não importa se ela vai ter um casamento com 300 pessoas ou se vai ser no restaurante e cada um vai pagar o seu. Se ela vai se vestir, se ela vai se produzir, ela já tem esse desejo no coração dela. Então, vai marcar para sempre na vida dela esse momento, né? E é por isso que eu prezo tanto pela forma do atendimento que eu faço com as noivas, né? Esse acolhimento, esse acompanhamento também que eu faço com elas. Desde o momento que elas chegam no salão, entram no meu grupo de noivas, então elas se sentem acolhidas. Nossa, eu sou noiva. Que gostoso. É legal isso, porque eu vivi isso, né? E são coisas que eu também gostaria de ter participado e que eu não encontrava, talvez, no mercado, nessa mesma área minha. Sim. Então, eu tento fazer desta maneira. Então, primeiro assim, eu acho que o que me faz acreditar no casamento é toda essa emoção que esse momento gera. Eu me lembro que quando eu estava atrás da porta ali da igreja para entrar, eu não tinha sentido ainda uma emoção igual eu senti naquele momento. É uma coisa que você sente do pé à cabeça. Então eu acho que toda mulher que sonha em casar merece sentir essa emoção, porque realmente é única, você fica marcado na sua mente. Eu acho que o primeiro ponto é a emoção, né? Eu acho que uma mulher, ela merece viver isso. Então, quando a gente fala em casamento, não é só um gasto para as pessoas comerem. Nós não vamos pagar para as pessoas comerem. Vamos pagar. Mas eu prefiro fazer isso ou fazer aquilo. Enquanto a gente viver, a gente tem a oportunidade de fazer tudo o que a gente quer, né? Sim. E o desejo de casar, eu acho que ele deve ser realizado, sim. O segundo ponto que eu acho que a família, né, em si, eu acho que a bênção do momento, independente de como vai ser, das palavras que esses noivos vão receber, fica muito registrado na nossa memória, né, tudo que foi falado. Se você não grava tudo na sua mente, pelo menos alguma coisa você fica marcado para você o que foi dito ali. Então eu acho que as recordações que esse momento traz também é o que me faz acreditar que fazer um casamento vale a pena. E eu acho que por último que as pessoas vivam o amor, né? Independente do que elas acreditam, do que elas são. Eu acho que o amor, ele tem que ser celebrado. E o casamento, a festa de casamento, ou se é só um jantar entre amigos, entre família, ele vem para celebrar o amor. Esse sentimento que é tão importante. Tu fez pontuações maravilhosas. Realmente maravilhosas. E a primeira me traz um ponto de atenção, que é em relação à escolha de fazer o casamento acontecer. Vários casais também chegam para mim nesse sentido de um casamento super simples. Gente, no fundo, na minha opinião, claro, isso é algo muito pessoal, não existe o pequeno, não existe o grandioso, existe o que é prioridade para a pessoa no momento. Sim. Às vezes a prioridade para o casal não é investir X valor no casamento, é investir um valor bem menor, porque está investindo na casa, está investindo na moradia, está investindo em outras coisas. Eu vejo muito como questão de prioridade. E eu tento desmistificar esse ponto para todos os casais. Não é porque o seu casamento ele é relativamente para poucos convidados, num lugar relativamente mais simples, que ele é um casamento simples. Ele não tem que ser um casamento simples. Ele tem que ser algo marcante para a tua vida, de acordo com as possibilidades. Tanto que todos os casais que a gente tem a condição de conversar, que a gente consegue abrir esse ponto, eu acredito que tu também tem essa mesma intenção. É trazer a pessoa para perto. Sim. Trazer a pessoa para que ela realmente se sinta participante do próprio sonho. Ela não tem que pagar uma festa para as pessoas jantarem. Sim. Não é isso, é participar do próprio sonho.
E aproveitando então esse gancho, Bá, falando sobre investimento, sobre prioridade, eu quero rapidamente colocar aqui o oferecedor desse nosso podcast, o Instituto Financeiro Thiago Souza, que na pessoa do meu querido irmão Thiago tem a oportunidade de ajudar muitas pessoas, muitas empresas e muitos casais na profissão de educador financeiro, que eu particularmente não conhecia e tive inclusive o auxílio dele, porque ele faz processos de mentoria com os contratantes, com as pessoas que resolvem acreditar no trabalho dele, e essa mentoria, se até a metade do processo você não sentir efeito, você não perceber que está caminhando na função de se livrar das dívidas, de conseguir fazer um investimento a longo prazo, ou até fazer a caminhada de um planejamento para o casamento, investir para o casamento, ele devolve todo o dinheiro investido, se até o meio do processo você não sentiu o resultado. Então, junto com ele, inclusive, pelo segundo ano consecutivo, nós preparamos para os dias 12 e 19 de setembro um curso chamado Como Organizar as Finanças para o Seu Casamento. É o ponto de entrada, é o pontapé inicial para os casais que querem se planejar financeiramente. Dias 12 e 19 de setembro, você confere esse curso, você consegue adquirir os seus ingressos no www.simpla.com.br/AF. Anderson Fernandes, fácil demais. Tá aparecendo um QR Code na sua tela se você está assistindo a gente pelo YouTube, ou se você está no Spotify ou ouvindo por outra mídia, é só correr lá em www.simpla.com.br/AF e adquirir o ingresso para esse curso. É a nossa segunda edição, a primeira foi maravilhosa e a segunda vai ser nesse formato aqui, super espontânea e super gostosa de participar. O Thiago, como educador financeiro, tem auxiliado muitas pessoas, muitas empresas, muitos casais, inclusive, que eu tenho acompanhado também. Vale a dica e, claro, já siga aí nas redes sociais, está aparecendo aqui para você, ou também procure direto no Google Instituto Financeiro Thiago Souza. E seguindo esse nosso pensamento de investimento, de preparação para o casamento, fica talvez muito especial esse momento se a gente trouxer um pouco de carinho para o povo da nossa área, para a turminha da nossa área. Eu tenho aqui como intenção do Pode Casar trazer profissionais, trazer casais que sejam do nosso convívio, e eu queria que tu partilhasse com a gente, Bá, quem participou do seu casamento, se você se recorda, justamente até como dica para quem está acompanhando a gente, para as noivas que estão assistindo a gente, quem participou do teu casamento? Olha, antes de eu falar quem foram os nossos fornecedores, né, assim que a gente chama, mas quem participou, quem realizou o nosso sonho, eu queria, assim, registrar como a gente criou uma amizade com essas pessoas, independente de eu também trabalhar um pouco na área do casamento, né. O Gui, assim, ele criou uma amizade, um carinho muito grande por cada um dos nossos fornecedores. E vamos começar por você, né? Que sobrou pra mim. Eu estava lá. Estava lá e eu lembro de eu te pedir e falar, Anderson, eu queria fazer uma transmissão do meu casamento. Gente do céu. E eu também, assim, entendo zero de tecnologia e deu tudo certo. A gente tem hoje gravado lá no YouTube toda a cerimônia. Que legal. E você com a sua equipe, né, que fizeram toda a parte da cerimônia ali, da parte das músicas, né? A igreja que a gente casou, que foi a Sagrado Coração. Também tem dá pra eu abrir um parênteses depois aí pra falar do nosso caso com a igreja, né? Não, aproveita, já não perde o assunto. Porque assim, quando você tá no meio de uma pandemia, você adiou seu casamento já 4 vezes, alguma coisa ainda vai acontecer, e realmente aconteceu. A gente tinha uma igreja na qual a gente ia casar, lá em 2018 já estava escolhida essa igreja, a primeira vez que a gente adiou, a igreja lá de trás não tinha data, então vamos trocar de igreja. Sim. Legal, trocamos de igreja, fizemos o curso de noivos, assim como determina a igreja católica. Fizemos a reunião com o padre muito próximo da data nossa de fevereiro, até que impossível fazer o casamento, cancelou tudo, adiamos novamente, e eu sempre em contato com a secretaria da igreja.
adiou, não vai dar pra fazer. Ah, tudo bem. Ah, remarcou, vai ser dia tal. Ah, legal. E pra minha surpresa, faltando 20 dias pro meu casamento, acho que foi a última coisa que eu pensei foi sobre a igreja, né? Tava tudo certo, nossos documentos estavam lá. Mas eu também não julgo, porque assim, a pandemia bagunçou tudo, né? E a gente já tinha feito convites virtuais, porque o convite físico mesmo já tinha perdido o sentido e a gente já tinha entregado, né? Com a data lá de trás. Aquela primeira oportunidade. Mandei fazer convite virtual, local tal, endereço tal, igreja tal. E a gente, olha, que dia que o Gui falou pra mim, que dia que a gente tem que pagar a igreja? Eu falei, vou ligar, né, pra saber, precisa acertar. Liguei, passou uns 2 dias ainda, sabe? Eu falei, eu vou ligar lá pra saber. Liguei, falei, então é sobre o dia 28 de agosto, o meu casamento e tal. E a mulher que me atendeu, ela falou assim, tá. Falou 2 nomes lá que não eram os nossos. Oi? Não, pera, calma. Eu falei assim, não, Bárbara e Guilherme. Ela falou assim, não, bem, você não me avisou. E eu tinha avisado. Faltavam assim... Eu tô em choque só de lembrar. Que foi tenso. Faltavam 20 dias. E aí eu falei, ferrou, agora ferrou. Eu achei que não podia acontecer mais nada, aconteceu, né? Não tenho igreja pra casar. Nossa, aí o que eu faço? Pode vir buscar seus documentos aqui. Saí de lá com a pasta na mão, sem rumo, assim, não sei onde eu vou casar. E algumas pessoas, minha mãe mesmo falava, casa lá na chácara, né? Porque eu fiz o meu casamento no Santa Felicidade. Mas a gente já tinha criado toda aquela expectativa da igreja, né? E, por sorte, a gente conheceu, né, de um dia para o outro, o Sagrado Coração. E no mesmo dia a gente foi lá, sem marcar horário, conversamos com o padre, explicamos a nossa história para ele. E eu lembro dele falar para mim assim, ele falou, como eu vou dizer não para você? Depois de tudo que ele tinha ouvido, né? Então, quando você pensa que não vai acontecer mais nada, aconteceu. E aí, novamente, a gente avisa todos os convidados que mudou a igreja, né? E eu lembro da gente falar assim, nem vamos falar o motivo, fala que precisou mudar por causa do horário da missa. Pronto, resolveu. E a igreja também, mas assim... em primeira mão essa informação, gente, informação. Treta em primeiro, tô brincando. Aconteceu. Mas também o importante é que resolveu. Vocês se casaram, vocês se casaram. E diga-se de passagem, uma igreja linda, surpreendente nas fotos. A cerimônia que a gente... Foi um presente pra nós, aquela cerimônia, né? Tudo que ele disse lá o Rafael disse na cerimônia. Bom, para isso, nossos fornecedores, cerimonialista Amanda Raira, né? Que o nome dela é Raira, mas eu falo Amanda Raira. Eu também. Amandinha. Eu também. Para os íntimos, Amandinha. Não nos julgue, Amanda, não nos julgue. A nossa cerimonialista Amanda, nossa, decoradora, assim, tem um carinho imenso por ela, uma pessoa muito, assim, eu amo de paixão. Regina lá de Piratininga. Nosso buffet, que foi o Santa Felicidade. Cláudio. Topíssimo, um abraço, Cláudio. Se estiver assistindo a gente, um abraço pra ti. Uma outra curiosidade também sobre o nosso casamento, Deluxe Doces Finos, que o Helder, né? E também a gente passou por um episódio muito bacana, engraçado com ele. E assim, hoje nós somos amigos de frequentarmos a casa dele, que legal. Né? Mas eu me lembro, e ele sabe disso, morre de rir com essa história, que ansiedade de noiva, né? Padrão. Ele tem uma degustação, padrão. Né? Pra conhecer os doces dele. E a gente queria marcar essa degustação, tava esperando a data. E ele com a agenda sempre muito cheia. E o Guilherme, ele pegou um ranço porque não tinha horário. Esse cara não tem horário. Sério? E quando a gente conseguiu marcar, ele já tava assim, no limite dele. Ele falou assim, pode ser o melhor doce, a gente não vai fechar. Sério? Foi assim. Mas é encrenqueiro, hein, Gui? Pelo amor de Deus, hein? E quando a gente entrou, fez a degustação, a gente viu assim, a qualidade, o diferencial deles, doces finos mesmo, literalmente doces finos.
Divina Drinks, da Michelle. Sim. Também me surpreendeu muito, uma pessoa muito querida. O nosso DJ, que foi topíssimo, top. Ajeitou demais a festa. Não posso falar que é o DJ mais top, mas, nossa, pra mim é. DJ Caio. Ainda falta alguém? Nossa, nossos fotógrafos. Vídeo. Câmera 4, o Renato. Renato, meu querido irmão. O Renato, ele foi o nosso primeiro fornecedor a ser fechado. Sério? Aquele lá de 2018 de dezembro, que tu tava falando. Foi. O Renato, desde assim, de quando conheci ele, eu fiz 15 anos, um aniversário de 15 anos, e eu me encantei pelo trabalho dele. E eu sempre falava, nem namorava, nada. O dia que eu casar, eu quero que o Renato faça minhas fotos. Então, o Gui chegou e já falei, o Renato é que vai fazer nossas fotos. Quando o Gui foi te pedir em namoro, olha, eu já tenho aqui o fotógrafo. O dia que a gente for casar, o fotógrafo é o Renato. E foi mesmo muito bacana, um trabalho excepcional. Eu acho que disse todos, né? Depois vieram os fornecedores que a gente foi agregando. Os agregados. Conte-nos. Que vieram pra enfeitar ainda mais a nossa festa. Sorveteria da Mônica, né? O Neto e a Jaque. Um abraço pra vocês também, se estiverem por aí. Foi assim, nossa, uma escolha muito legal nossa. Depois a gente teve também os personagens do Alex Dark, que fizeram, né, a recepção dos nossos convidados. Deu uma imponência pra festa em si, né? Foi muito legal. Enfim, agora eu acho que... não. Ela vai lembrando trajes. Ela vai lembrando um por um. É que eu já tô pensando nos noivos prontos, né? Mas... é verdade. Os nossos trajes... Tu tinha falado dos convites também, rememora pra gente. Olha, pra você ver como que é, né? Os nossos convites, eles foram feitos por uma gráfica que inclusive fechou, né? Olha só. E são consequências aí da pandemia, né? Mas era uma gráfica que só fazia convites de casamento, né? Eu ia falar muito assim, que eu tenho uma gratidão enorme pelos meninos do Lauviá. Tiago e Renato, assim, que trabalho, né? Eles têm uma pegada muito acolhedora. Você chega no ateliê deles... e você já assim, é um horário marcado, a música que toca naquele ambiente, né, te leva já a imaginar você entrando na igreja ou no altar, né, e é um atendimento, assim, diferenciado. Foi o único lugar que eu vi vestido, eu já, assim, realmente o vestido me escolheu, o vestido me escolheu. Nossa, que frase diferente. Porque você imagina, você idealiza uma roupa, mas quando você coloca ela, é aquele vestido que cai bem em você, é aquela roupa. Então, assim, o vestido que te escolhe, né? E eles que falam isso, e realmente é isso, o vestido que escolhe. E depois veio pandemia, correria, loucura, nervosismo, tudo aquilo lá que a gente falou. Sim. Eu decidi que eu queria alugar mais um vestido, mais um. Não satisfeita com um, tu queria mais um. E eles mesmos falaram, muitas noivas que trocaram. Eu falei, não quero trocar, aquele é meu primeiro amor, é o meu vestido aquele. Perdeu o Gui. E alugamos mais um vestido aí que eu usei durante a festa, né? Sim. E eu queria, assim, só abrir um parênteses, que você foi um fornecedor, assim, que me marcou muito, porque eu lembro de mandar pra você, Anderson, tive uma ideia. Eu acho que muitas noivas, né, elas ficam horas no Instagram imaginando, né? E eu falei, tive uma ideia, eu queria que na minha valsa você tocasse. Foi. E a gente gosta muito de música sertaneja, né? E eu escolhi uma música que tem uma letra linda, que é aquela música do Daniel. E foi inacreditável ver todos os nossos convidados em coro cantando. Foi muito bonito, foi muito emocionante. E você só tocando, então foi muito lindo. Foi com acordeon na festa, verdade. Foi muito lindo, assim. Então, são os detalhes, né, que você nunca mais esquece, pra sempre fica na nossa memória essa emoção. E só pode acontecer isso através das pessoas que fazem o nosso sonho acontecer. E tu vê como faz sentido a conexão entre tudo que a gente está falando. Eu acho que talvez uma palavra resuma bem tudo isso, que é envolvimento. Sim.
você chegar lá no alvear e se sentir envolvida pelo ambiente, você ter pessoas que você pode contar e, principalmente, você se sentir pertencente àquele momento, talvez criem essa atmosfera de envolvimento. Sim. Porque, de novo, não é uma festa para as outras pessoas, é um momento marcante para a tua vida. E eu tenho um breve preconceito com profissionais que não se envolvem com os casais. Sim. Eu tenho um breve preconceito com os profissionais que não se envolvem com os casais. Eu tento imprimir sempre essa identidade, você também, e tu citou profissionais que também têm essa interação. Eu acredito que essas escolhas, elas acontecem a partir do momento que você, poxa, eu me senti bem, eu me senti acolhida, eu me senti em casa, eu pude ser eu mesma. E isso traduz tudo que tem que acontecer no casamento, na minha opinião. Eu também compartilho dessa mesma opinião sua. Eu acho que a gente tem que se envolver. No primeiro contato que eu tenho com as minhas noivas, quando elas vão no salão, independente se elas vão ou não fechar comigo, eu sempre pergunto quem é o cerimonialista, onde vai ser o seu casamento, porque é gostoso a gente ouvir. E a noiva quer falar, claro, ela quer contar. Poxa, eu brinco que a gente casa toda semana. Você já se casou, mas, por exemplo, eu caso toda semana. Mas, ao mesmo tempo, é um casal totalmente diferente do outro. Eu nunca estarei com o mesmo casal 2 vezes para dizer as mesmas palavras, para cantar as mesmas músicas. Você nunca vai preparar a mesma noiva 2 vezes. São sensações diferentes, vidas diferentes. Momentos diferentes, né? E é realmente isso. E eu consigo identificar até mesmo a personalidade de uma noiva numa conversa com ela, né? Eu consigo ver se ela é muito insegura ou se ela é muito segura de si. Eu tenho essa percepção e eu acho isso muito importante, essa reunião que eu faço com a noiva, independente se ela vai fechar ou não. Gosto de explicar como que funciona o nosso dia de noivo, por que isso torna a gente diferente, porque vai muito além de um penteado e de uma maquiagem, né? O dia da noiva, o casamento ele começa a hora que ela chega no salão, então ela já tá vivendo as emoções junto com as pessoas que ela ama ali, né? E a hora que chega o fotógrafo para fazer o making off, as noivas já ficam. Então, todas essas emoções, elas acontecem dentro do meu espaço. Então, por que não aflorar ainda mais isso, né? Tornar isso ainda mais especial, evidenciar ainda mais esse momento. Eu faço questão, sabe, de realmente, assim, abrilhantar mesmo o dia da noiva, porque eu acho que é marcante. E eu tenho que... E eu posso... assim, esqueci de falar, mas na verdade não esquecia, porque eu queria falar e complementar que muitas clientes, pessoas perguntavam, e aí, quem vai fazer o seu penteado e sua maquiagem? Você mesma vai se arrumar? Fazem essa pergunta pra mim direto. Quem vai cantar no seu casamento? Quem vai fazer o seu casamento? Quem vai celebrar seu casamento, né? Mas eu acho que eu também queria viver isso, né? Chegar, poder falar, nossa, eu tô numa sala da noiva, né? Alguém tá me penteando, alguém vai me vestir. E eu fui muito bem recebida pelo Rafa e o Andy lá do Via Deluxe. Sim. Fiquei, assim, encantada com o atendimento deles. E eles traduziram o que eu sonhava ali. Então, eu acho que é importante também a gente falar que não é nossos concorrentes, são meus amigos e também tornaram o meu sonho realidade. Tu colocou um ponto que para mim também é muito importante. Essa questão da concorrência, ela existe, mas ao mesmo tempo, ou você se conecta com aquele profissional ou não vale a pena continuar o contato. Eu comento isso com os casais. Ou você vem e se sente bem aqui comigo, você se conecta comigo, ou procura outro profissional com quem você se conecte e tá tudo bem. Sim. O importante é o seu momento, é você sentir essa verdade acontecendo. E a partir do momento que você entende isso, tudo parece que flui com muito mais facilidade. Com certeza. E olha que gostoso, você trazendo profissionais que, entre algumas aspas, são concorrentes no seu mercado, mas que você escolheu para entregar o teu dia, para confiar o teu dia, porque você se sentiu envolvida pelo trabalho deles, você se sentiu conectada com o trabalho deles. Com certeza. Eu acho que vale a pena destacar isso
Sem sombra de dúvidas. Muito bem, muito bem. Até porque a gente, por mais fornecedor que seja, em algum momento, né? O meu momento já foi, o seu. A gente também é cliente. Sabe, né? A gente também é cliente. Eu tenho uma forma de traduzir um pouco desse agradecimento, né? Um pouco dessa gratidão que eu tenho para com os casais, que eu tento, todas as vertentes de profissionais que eu preciso, eu tento buscar nos casais. Talvez tu faça isso também. Muito. Porque, o dentista é de um casal nosso. O técnico de informática é de um casal nosso. Muito. Isso gera também esse envolvimento, porque depois, passando-se os anos, a gente vê a família acontecendo, a gente encontra na rua e é o mesmo carinho do dia do casamento. Isso não tem o que pague. Não tem. Não tem o que pague. É aquela propaganda da Mastercard. Não tem preço. Não tem preço. E literalmente não tem preço para mim também a tua presença aqui. Poxa, a gente está vida. Caminhando para o nosso finalmente. Infelizmente, daria para conversarmos horas e horas e horas. Mas eu quero muito carinhosamente agradecer a tua presença, agradecer por ter separado essa quinta-feira à noite para a gente conversar. Pleno agosto de Deus, tu deve estar cheia, lotada na agenda, e eu aqui tomando seu tempo, mas eu agradeço por tu ter parado para vir aqui conversar com a gente. Tava muito na expectativa de chegar, né, esse dia. Para mim foi assim um convite que me deixou muito surpresa e muito contente. Obrigada mesmo por reconhecer isso em mim. Eu fico feliz de poder transparecer o meu amor por casamentos, né? E eu acho que valeu muito a pena. Espero, né, ter compartilhado aí. Meu Deus, somou magistralmente. Eu não podia ter escolhido pessoa melhor para abrir essa nossa temporada. E antes de terminarmos, claro, tem mais uma coisinha para tu pensar. E enquanto eu dou os nossos avisos finais, pensa carinhosamente para nos dizer a dica mais importante que você pode entregar para uma noiva hoje. E enquanto isso, eu vou fazer os nossos lembretes aqui aos finais do nosso episódio e vai pensando a dica mais importante que tu pode entregar para uma noiva que vai conversar contigo. E antes de ouvir a resposta da Bá, eu quero agradecer a você que está acompanhando a gente aqui no primeiro episódio da primeira temporada do Pode Casar. É um produto original que, claro, existem N podcasts por aí, mas você escolheu parar e ouvir o nosso. E isso me deixa muito feliz. Eu realmente estou muito agradecido. E quero reforçar o agradecimento ao Instituto Financeiro Thiago Souza, a 123 Criado Personalizados, também a Divino Brigadeiros, que está ali com o presente da Bá, e principalmente agradecer a nossa equipe que faz isso acontecer, e aqui na pessoa do Luciano Almeida, nosso produtor, nosso editor, nosso cinegrafista, o nosso faz tudo, cara, abraça tudo, braço direito aqui da nossa equipe, e também agradecer Diva Fernandes, mamãe, que me ajudou aqui no roteiro do nosso projeto, do nosso Pode Casar. O próximo episódio acontece na próxima quinta-feira e eu não vou contar quem é o convidado, quem é a convidada, porque você vem para participar e assistir com a gente. Às 8h02 da próxima quinta-feira, a gente vai se encontrar aqui de novo. Bah, deu tempo de pensar? Deu tempo de chegar numa conclusão? Então entregue para a gente finalizar qual a principal dica, prioritária dica que você pode entregar para uma noiva que conversar com você hoje. Então aproveitem, prestem muita atenção, anotem, porque isso aqui ela não entrega para qualquer um. Por favor. Com certeza. O que eu tenho para dizer para as noivinhas, futuras noivas e que sonham aí com casamento é que na escolha dos fornecedores, busque pessoas que amam casamento. É transformador você acertar na escolha dos seus fornecedores. É exatamente isso que torna o seu sonho perfeito, sem erros, e inesquecível. Eu acho que o principal para o casamento acontecer é na assertividade dos fornecedores, sim. Ok, eu fiquei me sentindo um pouco agora. E aí a gente vai finalizar, a gente vai comer um brigadeiro, vai curtir aqui a noite. E, mais uma vez, muito obrigado a você que está aqui com a gente e a você, Bá. Obrigado por participar desse momento. Muito vai ficar marcada na nossa história e com certeza no meu coração também. E no próximo, por favor, que o Gui esteja aqui, não no Pantanal pescando. Gente do céu. Estará, com certeza. Obrigado. Muito obrigado. Agradeço a audiência aí de todo mundo. Um beijo gente. E até semana que vem.